Olá, amigos online, estou de volta. Então, Wilson tem a parte positiva, mas tem a parte negativa também, né? Seria muito bom se fosse só a parte positiva. Mas se você comprar fiado, está devendo. Então, o seu patrimônio é tão positivo assim, né? Na realidade, para medir a riqueza de uma pessoa jurídica ou física, analisamos o patrimônio líquido e não apenas a parte positiva do patrimônio. Já falei sobre a parte positiva, ativo financeiro e ativo permanente. Falarei agora sobre a parte negativa, passivo financeiro e passivo permanente. Vamos ver na tela. Passivo financeiro. Artigo 105, parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas flutuantes e outras cujo pagamentos independa de autorização orçamentária. Então vejam, gente, que aqui temos dívidas, obrigações, que para serem amortizadas, olha só, não há necessidade de autorização orçamentária. Portanto, quando um passivo financeiro é amortizado, temos aí a chamada despesa extra-orçamentária. E a despesa extra-orçamentária para acontecer independe de autorização orçamentária. Então, todas as dívidas do passivo financeiro, isso sempre trabalhando pelo enfoque patrimonial, são dívidas de curto prazo, prazo menor ou igual a 12 meses. Então, as dívidas do passivo financeiro são dívidas de curto prazo, que para serem amortizadas independem de autorização orçamentária. O outro grupo do passivo, no caso exigível, obrigações, é o passivo permanente. Qual o critério utilizado pela Lei 4320/64 para classificar as contas no passivo permanente? Olha só, artigo 105, parágrafo 4º. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, o critério adotado pela Lei 4320/64 foi a dependência, olha só o que eu estou marcando, a dependência de autorização legislativa para que aconteça a amortização ou resgate. Então, todas as obrigações que compõem o passivo permanente, quando essas obrigações forem amortizadas, elas vão gerar uma despesa orçamentária, pois a despesa orçamentária depende sim de autorização legislativa para acontecer. As obrigações que compõem o passivo permanente em enfoque orçamentário são aquelas obrigações cujo prazo de amortização supera os 12 meses. Então, gente, em relação ao passivo exigível, o que é que temos? Temos o passivo financeiro e temos o passivo permanente. Qual o critério para classificarmos uma conta no passivo financeiro? A amortização daquela dívida independe de autorização orçamentária. Qual o critério para amortizarmos uma conta que pertence ao passivo permanente? Depende de autorização legislativa. Então, os grupos financeiros e permanentes se assemelham exatamente pelos critérios. Tanto o ativo financeiro quanto o passivo financeiro dependem de autorização orçamentária. Independem de autorização orçamentária. Os grupos ativo permanente e passivo permanente, esses grupos dependem de autorização legislativa. Então, quando encontrarem na questão grupo financeiro, lembrem-se, independem de autorização orçamentária, podendo ser a parte positiva ou negativa, né? O grupo permanente, lembrem-se, dependem de autorização legislativa. Então, Wilson, a contabilidade, ela definiu esses conceitos, criou seus critérios
e colocou o patrimônio dentro daquela balança, né? De forma que o ativo sempre fica igual ao passivo, incluindo aí o patrimônio líquido. Exatamente. Vamos voltar para a figurinha, olha só. Então, pela ciência contábil, o ativo sempre será igual ao passivo. O formato patrimônio, como eu já falei e já expliquei, é esse aqui. Colocando valores, olha só, digamos que o ativo financeiro é igual a 1.000, o ativo permanente igual a 2.000. Total do ativo, portanto, 3.000. O passivo financeiro, 200. O passivo permanente, 500. Essa parte aqui é a que chamamos de exigível, ou seja, são as obrigações que serão cobradas. O patrimônio líquido é a parte não exigível, é a riqueza líquida da entidade. Somando os 500 mais os 2.500, temos também nessa coluna 3.000, obedecendo à igualdade que é exigida pela contabilidade e ciência. Nesse caso, gente, o ativo 3.000, composto de financeiro 1.000, ativo permanente 2.000. O passivo também 3.000, composto do passivo financeiro 200, passivo permanente 300 e o patrimônio líquido 2.500. Ainda dentro desse tema patrimônio público, vamos estudar agora o patrimônio sob o aspecto qualitativo. Como assim o patrimônio sob o aspecto qualitativo? Gente, o aspecto qualitativo não indaga o valor dos elementos patrimoniais, mas sim a sua qualidade funcional, isto é, as formas e composições qualitativas que pode adquirir na instituição, procurando estabelecer a composição que melhor concorra para alcançar seus fins com a máxima economicidade e produtividade. Então, o aspecto qualitativo não indaga valores, mas sim a qualidade funcional de cada bem. Material permanente serve para quê? Veículos, imóveis, banco. Então, o aspecto qualitativo não indaga os valores, mas a qualidade, a funcionalidade do bem, do direito e da obrigação. Trabalhando o patrimônio sob aspecto qualitativo, vamos dar um outro nome à parte positiva e à negativa. Isso é cobrado pelas bancas. Então, pelo aspecto qualitativo, olha como o patrimônio agora será representado. Voltem para a tela. A parte positiva, substância patrimonial. A parte negativa, contrassubstância patrimonial. Então, pelo aspecto qualitativo, a parte positiva do patrimônio, substância patrimonial. Pelo aspecto qualitativo, a parte negativa, contrassubstância patrimonial. A substância patrimonial ela é formada de bens e direitos. A contrassubstância patrimonial das obrigações. E o patrimônio agora sendo estudado, gente, sob o aspecto quantitativo. Como é que ele deve ser observado? Quantitativamente, o patrimônio é visto como fundo de valores, ou seja, o agrupamento dos vários componentes do patrimônio nos três elementos básicos da equação patrimonial. Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido ou saldo patrimonial. E avaliados monetariamente. Então, quantitativamente, o patrimônio é visto como fundo de valores. Então, observamos agora o patrimônio apenas pelo seu aspecto financeiro. Qualitativamente, a função do bem, do direito, da obrigação. Quantitativamente, como fundo de valores. Para resumir, contabilidade pública, patrimônio público. Aspecto qualitativo. Temos o ativo aqui, ó,
fontes, origens dos recursos. Perdão, vamos apagar. Opa. Aqui. Agora. Fontes, origens de recursos são as obrigações. E a forma de aplicação dos recursos, os bens e direitos que formam o ativo. Então, fontes, origens, obrigações, passivo, que pelo aspecto qualitativo são trabalhados como contrassubstância patrimonial. E o ativo, no aspecto qualitativo, a substância patrimonial. Então, para memorizar e para levar para a prova, contrassubstância, dívidas flutuantes e fundadas. Dívidas flutuantes, passivo financeiro. Dívidas fundadas, passivo permanente. E a substância patrimonial, bens e direitos, podendo ser aqui o ativo permanente e o ativo financeiro. Já o aspecto quantitativo trabalha o patrimônio como fundo de valores. É a expressão monetária do patrimônio. O ativo, o passivo e a situação líquida. Então temos aplicações, que é o ativo. No aspecto qualitativo, é o nome do bem, do direito, do bem ou do direito. Temos bens móveis, veículos, máquinas. No aspecto qualitativo ainda, em relação às origens, são as obrigações, o nome das obrigações, restos a pagar, depósitos de terceiros. Então perceberam que o aspecto qualitativo, ele só indaga a funcionalidade do bem, do direito ou da obrigação. Diferente do aspecto quantitativo, que trabalha o patrimônio como fundo de valores, valor de 300, valor de 700. Na parte agora negativa, resta pagar 700, depósitos terceiros, 1.000. Então, uma nova forma de se trabalhar o patrimônio público, observando sob o aspecto qualitativo e sob o aspecto quantitativo, ok? Isso vem caindo em provas de concurso, trabalhando mais a parte conceitual. Bem, gente, isso tudo faz parte do enfoque orçamentário, não é verdade? E o enfoque orçamentário é o da contabilidade pública. É aquele regido pela Lei 4320/64. E a Lei 4320/64 separou uma parte enorme dentro dos seus artigos só para a contabilidade pública. E é essa parte que eu quero destacar agora. Parte contábil da Lei 4320/64. Eu vou aqui destacar os artigos da lei que falam sobre a contabilidade pública e vocês deverão ler, reler e quantas vezes forem necessárias até fixar bem esses artigos. Quem já fez o curso comigo de orçamento público sabe que eu recomendo a leitura diária, não é? Dos artigos 165 ao 169. Em relação a esses artigos, leiam bastante. Não precisa ser diariamente, mas pelo menos umas 2 vezes por semana, até a véspera da prova que você vai realizar. É a chamada parte contábil da Lei 4320/64. E se estamos na Lei 4320/64, qual é o enfoque? Orçamentário. Vamos ver então. Parte contábil da Lei 4320/64. Começo com o título 7 dos fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de sua aplicação. Gente, um fundo especial, exemplos, o Fundeb, Fundo de Educação Básica, outro fundo especial, Fundo Nacional de Saúde, Fundo de Erradicação da Pobreza, Fundo Nacional Penitenciário, são fundos especiais, onde essas receitas, elas obrigatoriamente deverão ser utilizadas
para atender ao objetivo daquele determinado fundo. Fundeb Educação Básica, Saúde, Erradicação da Pobreza, o nome já sugere. Então, essa é a ideia do fundo especial. Mas eu quero destacar também, depois dessa construção da ideia do fundo especial, o artigo 72 da lei, que é um detalhezinho aí bem interessante para ser explorado. Vamos a ele. Artigo 72. Aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais, far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Ou seja, um fundo especial, ele obrigatoriamente depende de autorização orçamentária para realizar suas atividades. Tanto é verdade que o fundo especial está dentro do orçamento fiscal, que é aquele orçamento que depende de recursos do Tesouro. Só relembrando, o artigo 65 da Constituição Federal, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3, dividiu a lei orçamentária em 3 orçamentos, né? Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social é composto por poderes, por órgãos que dependem de recursos do Tesouro para sua manutenção. E dentro aqui do orçamento fiscal, temos os fundos especiais. Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Então, para que um fundo especial realize uma despesa, tem que ter autorização orçamentária, tem que estar na lei orçamentária anual. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Gente, é o seguinte, pelo princípio, vou colocar aqui, ó, letra U da União, pelo princípio de tesouraria ou unidade de caixa, todas as receitas devem ser recolhidas a uma única conta. Digamos que a União arrecadou 1.000. Obedecendo ao princípio da unidade de caixa, todas as receitas foram recolhidas a essa conta única. A União, ela tem um fundo especial, vários, né? E esse fundo especial tem que ter a sua conta corrente para receber valores transferidos pela União. Digamos que a União transferiu 200. E este valor do fundo especial que está na conta corrente, ele deverá ser aplicado na conta aplicação, 200. E como ele está aplicado, o que é que vai acontecer? Haverá um rendimento financeiro proveniente da aplicação deste valor do fundo especial. Digamos que o rendimento foi de 20. Olha só, transitou apenas pela conta única esse valor aqui de 1.000. E parte deste valor foi para o fundo especial, que depois de ser aplicado, houve um aumento de 20. Este aumento, 20, ele não passou pela conta única. Nem vai precisar retornar para a conta única só para obedecer ao princípio da unidade de caixa. Ele simplesmente será revertido para a conta corrente, sem transitar pela conta única. Então, gente, salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Então, não precisa passar para a conta única, só para transitar e obedecendo ao princípio da unidade. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial
poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Então, o que temos aqui? O fundo especial, ele deve obedecer às normas da 4320/64. Mas para fins de controle e tomada de contas, esse fundo especial poderá até ser mais rígido do que aquilo que está na Lei 4320/64. Mas isso não pode ir de encontro àquilo que determina o Tribunal de Contas. Isso não pode ir de encontro ao que determina o Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Vamos avançar. Vamos entrar agora no título 9 da Lei 4320/64, falando sobre contabilidade, capítulo 1, disposições gerais. É aqui, gente, que começam os artigos que geralmente são explorados em provas de concurso. Então, olho vivo, hein? Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. A gente aqui pode até trabalhar o campo de aplicação da contabilidade, campo de aplicação. E a regra é muito fácil, é o seguinte: quando você tem um bem público que está guardando sob a sua posse, você recebe receitas públicas, você realiza despesas públicas, então obrigatoriamente você terá que utilizar a contabilidade pública, sendo na iniciativa pública ou privada, porque você está recebendo recursos públicos, você está com um bem público sob a sua posse. No caso da iniciativa privada, apenas para a prestação de contas. No caso da iniciativa pública, para a arrecadação das receitas e para a realização das despesas. Se liguem nisso, ok? Bem, mais um artigo 84, vamos lá. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Aqui temos os controles, né? Lembrando que o controle ele pode ser interno e o controle também pode ser externo. Então, o controle, trabalhando as regras, as normas da contabilidade, vai tomar as contas daqueles que estão no artigo 83. Então, gente, será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Então, a contabilidade, gente, ao ser elaborada, ela vai ter que organizar os dados, ela vai produzir informações para detalhar o que aconteceu com a execução orçamentária, o que aconteceu com a execução patrimonial, que são as variações patrimoniais, com o levantamento e apuração dos custos, serviços industriais. Tudo isso, tarefa da contabilidade. E também análise das demonstrações contábeis.
Então, tudo isso, missão da contabilidade. Execução orçamentária, execução patrimonial, determinação dos custos, quanto custa o serviço, quanto custa uma peça, quanto custa um atendimento hospitalar. Tudo isso é feito obrigatoriamente pela contabilidade. A contabilidade industrial, apuração de serviços industriais e a análise das demonstrações contábeis, evidenciando os resultados econômicos e financeiros. Artigo 85. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Cuidado! Pelo método das partidas dobradas. Gente, esse método das partidas dobradas, ele foi desenvolvido historicamente, a história conta isso, pelo frei ou frade Luca Pacioli, em 1494. Em sua obra Summa Arithmetica Proportionality, Geometria, e um negócio assim, dessa obra, ele criou esse método. Falam até que, na realidade, foi um discípulo, mas isso não vem ao caso, é fofoca. Mas o método foi criado, método das partidas dobradas. Então, esse frei Luca Pacioli era um professor, olha só, era um professor. E ele tinha uma turma de pós-graduação, entendo assim. E na conclusão do curso, estou fofocando, viu? E na conclusão do curso, ele determinou aos seus alunos que apresentassem trabalhos, artigos para serem publicados. Então, aí já imaginando, né? Aí um cara lá apresentou esse artigo, desenvolvendo o método das partidas dobradas. E ele condensou todos os trabalhos dos seus alunos em uma obra, que é a Summa Arithmetica. E essa obra foi publicada, e quem assinou a obra? Luca Pacioli. Então, é considerado até como o inventor do método das partidas dobradas. Mas é fofoca, hein? Hoje, realmente, o precursor, o inventor desse método foi o frei Luca Pacioli. Mas depois podem pesquisar aí essa história. Gente, qual a ideia desse método? Eu comparo muito com a física. Com a física é a lei da ação e reação. Então, na lei da ação e reação, né, quando você faz um movimento para frente, vem um movimento contrário. Então, sempre há uma reação na ação que você faz. É igual volume, igual força, enfim. Lá, física. Não vou entrar na física não, me ajuda. Mas o método das partidas dobradas trabalha mais ou menos assim. Quando você compra um carro, a sua ação foi de comprar o carro, você vai ganhar o carro. Agora, a reação qual é? Ou você vai perder o dinheiro se pagar à vista, ou vai ganhar uma obrigação, não é verdade? Então, você não só ganha o carro e fica tudo bonitinho, ou você perdeu o dinheiro ou ganhou a obrigação. Quando você paga uma conta de luz, você perde o dinheiro, mas quitou a sua obrigação. E o método das partidas dobradas trabalha exatamente isso. Se você vai efetuar o registro de uma conta, é ação, registre também a outra conta, que será a reação. Mas isso não vem ao caso por enquanto. Eu só quero que vocês saibam que a contabilidade pública, ela registra, escritura os seus atos, os seus fatos, utilizando o método das partidas dobradas e não o método das partidas simples, como a banca pode colocar. Voltem para o artigo. Então temos artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Ok? Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. É o seguinte, gente, digamos que uma entidade pública está devendo e a sua dívida está dolarizada. Volte lá para a figurinha, olha só. E a sua dívida está dolarizada. Então, digamos que hoje o dólar está 1 para 1.
devemos 100 mil em reais, 100 reais, e convertendo em dólar, né, 100 dólares. Aí o dólar vai e aumenta, vezes 2. Agora o dólar é igual a 200, e eu estou devendo também 200 reais. Então houve uma variação só pela oscilação do dólar de 100. E é essa variação que a contabilidade vai registrar. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Ok? E assim faremos com o restante dos artigos. Temos outros artigos para debater aqui, mas eu recomendo, como eu já falei, a leitura constante desses artigos. Daqui a um pouquinho eu volto com muito mais.